A prisão de Jair Bolsonaro no dia 22 de novembro de 2025 marcou um dos momentos mais tensos e simbólicos da história política recente do Brasil, um capítulo que vinha sendo escrito havia anos, desde a derrota eleitoral de 2022, passando pelos atos subsequentes que abalaram a estabilidade democrática, até chegar ao mandado de prisão preventiva expedido por Alexandre de Moraes, uma decisão que não surgiu do nada, não caiu do céu, mas foi construída tijolo por tijolo a partir de uma sucessão de descumprimentos, investigações, evidências, tensões e alertas ignorados. E agora, com o Brasil observando perplexo, a pergunta que se faz é: o que levou Moraes a decidir que a prisão preventiva era necessária naquele exato instante, naquele dia, naquela madrugada? A trajetória até esse ponto começa lá atrás, quando Bolsonaro, derrotado nas urnas, passou a alimentar dúvidas, suspeitas, insinuações sobre o processo eleitoral, sobre as urnas, sobre o sistema, como se tentasse justificar a própria incapacidade de reconhecer a derrota. Esse movimento produziu ondas, gerou discursos inflamados, alimentou grupos organizados que já atuavam no submundo digital e plantou sementes que germinaram nos dias seguintes. Como se todo um país estivesse preso em uma tempestade formada por informações manipuladas, mensagens cifradas, vídeos, lives, declarações de bastidores, pressões nos quartéis, expectativas de ruptura. O STF, diante desse cenário, abriu investigações, e Alexandre de Moraes assumiu o papel central, como relator, como juiz responsável por analisar cada movimento, cada declaração, cada passo dado por Bolsonaro e seus aliados, e não demorou para que viessem medidas cautelares, restrições, proibições, tudo na tentativa de impedir que o ex-presidente continuasse usando sua influência para mobilizar apoiadores em direção a possíveis atos antidemocráticos, e ainda assim, as violações foram se acumulando como pedras no mesmo caminho. Primeiro vieram as restrições de uso de redes sociais, diretas e indiretas, depois a necessidade de tornozeleira eletrônica, depois a proibição de contato com embaixadas, depois o recolhimento noturno, e mesmo assim, mesmo com tudo isso escrito, assinado, determinado, a narrativa continuava se espalhando por canais alternativos, perfis paralelos, grupos segmentados, lives feitas por terceiros mas claramente conectadas ao discurso dele, declarações públicas de aliados que sempre falavam em nome dele, e convocações de atos que se apresentavam como vigílias, orações, manifestações pacíficas, mas que Moraes via como combustível inflamável em um país ainda fraturado por disputas ideológicas. O ponto de ruptura, segundo Moraes, foi quando Bolsonaro, já condenado pelo STF por tentativa de golpe, já cumprindo prisão domiciliar desde agosto daquele ano, viu seus aliados convocarem um ato em frente ao condomínio onde morava, um movimento organizado na véspera da prisão, convocado abertamente, que reuniria milhares de pessoas, como se fosse possível criar uma muralha humana, ou como se fosse possível transformar a prisão em um evento midiático e politizado, capaz de gerar confrontos, tumultos, e criar um cenário que dificultasse o cumprimento do mandado. O próprio Flávio Bolsonaro, seu filho, convocou publicamente a vigília, e isso, para Moraes, significava apenas uma coisa: risco concreto à ordem pública. A partir desse momento, o ministro avaliou que a prisão domiciliar já não era suficiente, as medidas anteriores já não eram respeitadas, as restrições já haviam sido violadas diversas vezes, e o comportamento do ex-presidente mostrava uma espécie de desafio contínuo, como se ele acreditasse estar acima das decisões judiciais, acima das instituições, acima do próprio processo legal. Então Moraes entendeu que a prisão preventiva era o único instrumento capaz de frear uma possível escalada, capaz de impedir que a mobilização se tornasse combustível para confrontos, ou até para um novo ambiente de tentativa de ruptura, porque a história já tinha mostrado que pequenos atos, quando se acumulam, podem se transformar em grandes tempestades. Além disso, havia outro ponto. Bolsonaro já havia sido condenado, e embora ainda houvesse recursos, o STF já indicava que não aceitaria protelações, adiamentos, manobras processuais. E a proximidade do momento em que ele eventualmente teria de começar a cumprir a pena deixava claro que cada movimento precisava ser calculado. Moraes temia que Bolsonaro, ainda em liberdade domiciliar, pudesse buscar formas de escapar, pressionar, articular ou incitar seus aliados a resistir, criar um ambiente hostil, criar tumultos, impedir a aplicação da pena, e isso, dentro da lógica jurídica,
se enquadra exatamente naquilo que caracteriza a prisão preventiva, risco à ordem pública e risco à aplicação da lei penal. Outro ponto que pesou foi a sequência de descumprimentos, que formaram uma espécie de histórico, um padrão, algo que Moraes usou como argumento, quase como se dissesse: já tentamos todas as alternativas possíveis, e nenhuma funcionou. Bolsonaro tinha sido advertido, notificado, e mesmo assim, segundo os relatórios da Polícia Federal, ele continuou movimentando sua base digital, continuou influenciando o cenário político mesmo estando proibido, continuou se comunicando por intermédio de aliados e familiares, e continuou apresentando sinais de que não acataria plenamente as limitações impostas pelo STF, e isso, para o ministro, representava claramente um fator de risco que só aumentava, assim, na madrugada de 22 de novembro. Moraes determinou que a ordem fosse cumprida pela Polícia Federal sem exposição midiática, sem algemas, mas de forma imediata, porque o tempo era crucial. Cada hora que passasse poderia permitir que mais pessoas se reunissem, que mais vídeos circulassem, que mais convocações se espalhassem, que mais tumulto fosse gerado, que mais riscos surgissem. Então a ordem foi cumprida cedo, silenciosamente, com a preocupação explícita de evitar qualquer tipo de confronto, como se o Estado estivesse pisando em terreno movediço, sabendo que qualquer passo poderia gerar repercussões imprevisíveis. A prisão de Bolsonaro, naquele momento, não era apenas uma decisão jurídica, era um ato que carregava peso simbólico, político, histórico, era uma mensagem direta, clara, incisiva, sobre a responsabilidade de quem ocupa cargos públicos, sobre o limite do poder, sobre o fato de que nem mesmo um ex-presidente está acima da lei, e ao mesmo tempo, era também uma medida que despertava críticas, paixões, interpretações divergentes. Como tudo que envolve Bolsonaro e como tudo que envolve os últimos anos da política brasileira, para muitos, a decisão era necessária, inevitável, um passo para proteger a democracia, para impedir novas movimentações golpistas, para conter um líder que, segundo seus críticos, nunca aceitou as regras do jogo democrático e permaneceu flertando com a ruptura. Para outros, a decisão era excessiva, autoritária, dura demais e refletia um tensionamento perigoso entre judiciário e parte da sociedade, entre instituições e grupos políticos. Mas independentemente da interpretação, o fato é que as razões apontadas por Moraes se concentravam em três pilares principais: risco à ordem pública, descumprimento de medidas cautelares, e risco de que Bolsonaro prejudicasse a aplicação da lei. E assim, o Brasil amanheceu dividido, perplexo, comentando, debatendo, compartilhando vídeos, tentando entender o que viria a seguir, enquanto Bolsonaro era levado para a custódia. Enquanto a defesa se mobilizava para tentar reverter a prisão, enquanto apoiadores se reuniam, enquanto críticos celebravam, enquanto o STF reforçava que a medida era estritamente jurídica, enquanto a imprensa repercutia os detalhes, e enquanto o país adicionava mais um capítulo à sua história recente, um capítulo que demonstra, mais uma vez, que a democracia é construída no limite, na tensão, na disputa constante, entre o que é permitido, o que é proibido, o que é tolerado, e o que precisa ser contido. E no fim, o que levou Alexandre de Moraes a expedir o mandado de prisão de Jair Bolsonaro foi justamente isso, a soma de muitos fatores, uma escalada contínua, a percepção de risco real, o entendimento de que medidas mais brandas não funcionavam mais, e a convicção de que só a prisão preventiva seria capaz de evitar algo maior, algo mais perigoso, algo que poderia novamente arrastar o país para um cenário de caos institucional, de novo tumulto, de novo ameaça. E foi por isso, por esse conjunto de elementos, que a caneta de Moraes desceu mais uma vez, dessa vez com mais peso, mais impacto, mais consequência, e assim o Brasil entrou em mais um dia de sua história recente, com uma peça importante do seu jogo político agora atrás das grades, e com uma pergunta ecoando por todos os lados: o que virá depois?